Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a instrutora Ruth de desenvolvimento do Senac Recife. Então, vamos lá continuar a nossa aula de Figma. Hoje é a nossa aula 3, onde aqui a gente vai conhecer um pouco mais sobre essa ferramenta aqui, né, de trabalho do Figma. Antes da gente partir para esse lado aqui, eu vou mostrar para vocês que a gente tem uma ferramenta aqui de desenhar, né, uma aba só de desenho. Então, a gente pode usar essa caneta. Geralmente aqui a gente cria vetores, enfim. Deixa eu concluir aqui. A gente também pode pintar, né? Que também cria vetores, ó, como vocês podem ver aqui nas nossas camadas. Então, eu posso deixar o peso maior, ou posso diminuir o tamanho desse peso. E por fim aqui a aba, né, também de desenho, onde eu posso selecionar a ferramenta desenho e que também é um vetor. Então, cada um desses é um vetor. Posso diminuir, alterar o tipo de espessura, né, o tipo de traço, aumentar aqui a espessura, o peso dele. Eu posso também alterar a cor aqui, ó. Então, posso selecionar outra cor, fazer um risco. Então, essas são as possibilidades que a gente tem, né, com esse tipo de ferramenta. Já esse aqui é a nossa ferramenta de design, né, normal, né? E pra gente dar o pontapé, né, na nossa ferramenta aqui, vou clicar nesse recurso, né, que é o mover, onde eu posso selecionar tudo e posso deletar. Então, apaguei tudo que tava aqui. Mas depois a gente vai explorar um pouco mais isso aqui, tá certo? Só deixa eu apresentar aqui essas outras ferramentas. A gente tem a ferramenta que tá ainda em beta, que é a de movimento, que é a de motion. Então, quem trabalha ali com After Effects, né, quem já está acostumado a fazer motions, design, vai saber como mexer melhor nessa ferramenta. E por fim, a gente tem também o Dev Mode, que só está disponível para contas que sejam profissionais, institucionais, mas não se preocupem que a gente consegue replicar o que a gente está fazendo ali no Figma no nosso código também. Só que é interessante, né, para apresentar para vocês, que no nosso Dev Mode a gente pode copiar o código, colar o código lá no nosso editor de código e ir acompanhando ali para ver se está fazendo sentido ou não na interface que a gente está criando. Então, vamos voltar para o nosso modo design mesmo, né? Porque é assim que a gente vai explorar o nosso design de fato, beleza? Então, vamos lá. Primeiro, a gente tem essa ferramenta aqui que é mover. Então, vocês já viram que eu fiz aquele monte. Deixa eu usar esse pincel aqui que é melhor. Fiz um monte aqui de risco. Deixa eu ver aqui, vermelho, fazer, sei lá, um triângulo aqui. Fazer um retângulo meio azul aqui, né? Tá vendo que tá saindo uma coisa meio estranha, mas tudo bem. Não vamos nos preocupar com perfeição nem nada do tipo, só para a gente visualizar como funciona essa ferramenta. Então, aqui ele tá aqui, ó, como vetores separados. Mas eu posso agrupar isso, né? Já que eu estou identificando que visualmente isso aqui é um quadrado. Então, eu vou selecionar aqui, ó, clicando aqui em cima. E segurando o Shift, eu venho para a para o último vetor azul, né? Clico aqui nesse último, pronto, ele selecionou todos. E agora, como é que eu faço para agrupar? Botão direito do mouse, eu vou ó, agrupar quadro. Então, formei um quadro aqui, formei um frame. E aí, assim, eu posso utilizar essa ferramenta mover ele livremente. Já esse branco, eu estou botando ele para cá, uma parte do vermelho para lá. Posso, né, decompor todo ele aqui, eu posso juntar todo ele também numa única forma, que é essa aqui. Então, posso fazer assim. E diferente desse que eu formei um grupo, eu posso combinar esse traçado. Então, deixa eu ver aqui como é que eu faço para combinar. Hum... Bom, como agora a gente não tá conseguindo combinar, eu vou agrupar essas... Ah, porque a gente não tá no modo dev, é verdade. Deixa eu mudar aqui pro modo dev, não, modo design. Então,
aqui, ele termina... Não, ele termina aqui. Não, ó, já selecionei um que não faz nem parte. Então, ele começa no vetor 11 e termina no vetor 5. Ou começa no 5 e termina no 11, tanto faz. Botão direito do mouse, eu vou achatar. Quando eu clico em achatar, ele vai combinar tudo isso num único vetor. Mesmo que ele mostre os outros traçados que a gente tem aqui interno, mas ele é um único vetor. Ele é diferente desse aqui que formou um quadro, né? Que formou um frame. E esses daqui eu vou fazer um grupo. Então, vou selecionar todos assim, usando essa ferramenta mover. Ctrl G, fiz um grupo. Então, aqui nós temos um frame, um vetor e um grupo. Todos eles foram aquelas ferramentas que eu usei, né, de forma combinada e que formou essas formas aqui independentes. Além disso, eu também tenho a ferramenta manual. O que é essa ferramenta manual? Que me permite, né, que me possibilita andar por toda a área de trabalho. Então, vamos dizer que eu tenho um componente mais aqui para baixo, que eu preciso buscar ele. Eu posso dar também um zoom menor, né, para achar de forma mais rápida. Posso dar um zoom maior para ver alguns detalhes. E tudo isso aqui, ó. Lembram do zoom que eu falei? Vamos ajustar para 100%. Então, pronto. Nosso zoom está ajustado para 100%. Essa aqui é a nossa visualização. Vou diminuir só um pouquinho para ficar mais enquadrado. Então, aqui nós temos 3 tipos. Então, lembrando, a gente também tem essa ferramenta de escala. O que serve a ferramenta de escala? Serve para a gente, ó, ampliar ou diminuir um frame, um vetor, um texto, mas ele não é interessante porque ele deixa quebrado, né, o tamanho dele, então não é pertinente para a gente que está criando interfaces assim, enfim, vai ficar bem ruim da gente reproduzir depois. Então, vamos dar um Ctrl Z, acabou, tá aqui o nosso vetor. Por fim, a gente tem aqui a nossa ferramenta de frame, a nossa ferramenta de quadro, onde a gente vai criar através dela os nossos protótipos. Então, a gente pode escolher se é um telefone, um tablet, né, um computador, se vai querer na resolução de uma apresentação, de um relógio, de um papel, se eu estou fazendo uma diagramação, redes sociais, se eu estou fazendo uma publicação para o Instagram, comunidade, se eu estou fazendo um ícone para um plugin, para um banner de perfil, ou estou fazendo uma capa, né, desse arquivo, de fato, para eu poder conseguir localizar ele dentre tantos arquivos que eu tenho. E aqui, essa parte aqui de arquivo são todos os dispositivos que já não são mais tão populares. Então, que já não é tão interessante fazer a construção de um protótipo utilizando algum desses, né? Mas, se quiser, tá aqui também disponível. Então, vou pegar normal, telefone, iPhone 13, 14. Então, aqui a gente já começa o nosso pontapé do nosso protótipo. Então, hoje a gente viu essas duas ferramentas, tanto a de mover quanto a ferramenta de quadro. Na próxima aula, a gente vai ver a ferramenta de formas geométricas e também de caneta. A caneta se assemelha bastante a essa outra forma aqui, né? Só que é uma forma menos, né? É uma forma um pouco mais reduzida do que essa ferramenta de desenhar. Então, aqui a gente tem um trabalho um pouco mais limitado do que a gente teria utilizando, né, esse menu de ferramentas aqui, tá certo? Então, eu vejo vocês na próxima aula para a gente explorar mais ferramentas. Até breve. Tchau, tchau.